Fala rapaziada, Suriyasha aqui. O vídeo passado terminou com a Sunny conseguindo dar a volta por cima depois de ser esculachada na internet, graças ao Howard, que comprou mais da metade das ações da agência dela e pôs ela pra estrelar um filme. A história segue e alguém assistia a entrevista da Sunny pela TV, dizendo que os dois são só amigos e pedindo pra pararem de espalhar rumores sobre os dois. A pessoa assistindo a entrevista é, adivinha quem, rapaziada? Herbert Lu, que tá puto, dizendo ele venceu de novo. E falando nele, nosso prota tava no bem bom com a Sabrina, perguntando pra ela quando eles iam se casar e quantos filhos eles iam ter. E ela responde que ele tá ficando cada vez mais saidinho. A Sabrina é uma garota orgulhosa e muito independente. Deve ter sido difícil pra ela engolir o orgulho e ajudar uma das suas rivais no amor a lidar com aquele problema gigante. Ele pergunta se ela vai fazer isso por ele e ela diz que não. E então Howard pergunta o porquê. Já tá na hora deles se casarem. E aí ela dá um peteleco no nariz dele e diz pra ele não se achar demais. Ela não quer que as fofocas que ele fica se metendo afetem a reputação dela, mas o Howard quer que ela diga o real motivo. Enquanto ela pergunta o que ele tá pensando em fazer. Então ele pula em cima dela, pronto pra mais um round, que se rolar agora é hat-trick, mas ela não quer saber de nada disso e já manda ele pro trabalho. Gerenciar uma empresa gigante como a Howard Software agora se tornou uma tarefa bem difícil. Quanto mais a empresa cresce, mais trabalho o prota tem pra fazer todos os dias. Não é exagero dizer que os CEOs das grandes empresas têm que dar sua vida pelo trabalho. Howard já tava no seu limite, ele se sentia exausto. Ainda era de manhã e ele já tinha feito 3 reuniões. Será que a partir de agora a vida inteira dele vai ser isso? Trabalho, trabalho, mais trabalho? Nessa hora, família, adivinha o que aparece pra ele? Exatamente, a famosa tela do sistema, informando que as atividades especiais do evento do Dia dos Namorados liberou uma nova DLC e pergunta se ele gostaria de fazer o download. Ele pensa em negar a princípio, porque ele tá cansadão e cheio de pepino pra resolver, mas aí ele se lembra da máquina de aprendizado. É uma excelente oportunidade dele trazer uma nova tecnologia do mundo dos sonhos, mesmo que ele já esteja lotado de trabalho. Ele poderia simplesmente vender a patente de alguma nova tecnologia para alguma outra empresa. Nesse caso, ele poderia fazer muito dinheiro sem precisar contratar mais pessoas ou se preocupar com gerenciar mais produtos e tal. É brilhante. Ele clica em sim e instantaneamente o corpo dele cai durinho na mesa, já até babando. Howard é transportado para o mundo dos sonhos e começa a sentir na mesma hora a água ao redor do seu corpo. É como se ele tivesse sido transportado para dentro de uma piscina. Ele emerge em busca de ar e então percebe, meus amigos, que tá em um tipo de fonte termal, completamente rodeado de mulheres tomando banho. Quando veem ele, elas começam a gritar, tapando as suas partes íntimas, enquanto ele pensa, aonde é que eu fui me meter? Howard sai da água e fica sentado sem falar uma palavra, esperando ter algum tipo de resposta sobre onde ele tá, enquanto as mulheres, que vestiam umas roupas meio rudimentares, ficam olhando ele como se ele fosse algum animal exótico. Uma delas chega por trás e começa a cheirar a nuca dele. Ela fica com aquela cara rosinha pensando, nossa, eu cheirei um homem. Uma outra mulher se aproxima e começa a apertar os braços dele, pensando que músculos rígidos, não é gordo, mas também não é magro demais, é um corpo balanceado. Uma terceira garota se coloca no meio delas dizendo, eu vi ele primeiro, enquanto apertava a cabeça do Howard contra o seu e quando eu digo apertar a cabeça do Howard contra o seu é exatamente isso que eu quero dizer. A garota que tava cheirando o Howard empurra a terceira e puxa o braço dele, e aí fala, vem comigo, enquanto o Howard era acostumado a ser ignorado pelas mulheres e com o passar do tempo passou a se acostumar com mulheres bonitas querendo sua atenção, mas ele nunca tinha visto nenhuma garota receber ele tão bem quanto essas daí. Só que o Howard não sabe é que os homens nesse planeta são uma espécie muito rara, que estão quase se extinguindo. Para conseguir um homem, as mulheres aqui vão fazer qualquer coisa, até mesmo começar uma guerra. Duas mulheres trazendo lanças se aproximam gritando para saírem do caminho. Elas param na frente do Howard e ficam olhando para ele com uma cara séria, e então pegam ele pelos braços e o erguem, dizendo para as outras garotas que estavam ali não se esquecerem das regras da tribo delas. Sempre que você vê um homem, não é permitido escondê-lo do resto da tribo. Você deve enviá-lo para a mansão e servir a ele boa comida. E então deve enviá-lo até a rainha no fim de cada mês. As outras garotas concordam, fazendo cara feia. E então o Howard começa a ser levado por elas para dentro da aldeia. Parecia realmente um tipo de tribo primitiva só de mulheres. Eles chegam em algo que parecia uma prisão e o colocam lá dentro. O prota dá uma olhada ao redor e realmente, essas barras de ferro aí na janela deixam claro que isso aqui só pode ser uma prisão. Mas então ele vê homens em um canto da prisão meio jogados, que pareciam estar sendo cuidados por outras garotas. Elas pareciam estar dando de comer e beber pra eles por algum motivo. Howard decide se sentar entre eles e esperar pra ver no que isso ia dar. Até que duas garotas chegam carregando uma tigela de uvas cada uma, dizendo, desculpe por fazê-lo esperar. Elas largam as tigelas perto dele e a de cabelo azul diz pra ele abrir a boca, enquanto estende a mão com uma uva. A outra garota parecia não ter gostado disso, então bate na mesa com uma força tão absurda que a mesa se destrói em vários pedaços, enquanto
enquanto grita pra outra garota: "O que você tá fazendo?" A de cabelo azul cruza os braços e responde: "Af, eu tava só provocando ele." O Howard fica olhando pros pedaços da mesa quebrados ao redor da garota, se perguntando o quão forte elas são. Ele começa a comer um tipo de pão que elas trouxeram junto, enquanto fala pra elas por favor se acalmarem. Não tem por que brigar por algo tão trivial. Ele vai comer por conta própria. E pô, isso aqui tá muito bom. As mulheres na hora já se molham completamente por ele e dizem ao mesmo tempo: "Esse homem é tão gentil." Então depois de um tempo, Howard já tinha comido até ficar satisfeito, e as garotas vão embora, olhando pra ele cheias de malícia, e então fecham a porta. Assim que elas somem, um dos homens que estavam até agora sem falar nada chega no Howard e pergunta como ele se atreve a falar com esses demônios. As mulheres aqui têm uma força descomunal. Uma vez que elas se irritem, um homem não tem como fazer nada contra elas. O prota escuta isso e pensa: pera, como assim? O cara, que agora que o Howard parou pra observar, parecia meio magro demais, diz que se elas levarem ele até a rainha, ele tá morto. Ele ouviu que ela é uma mulher demônio que bebe sangue e come carne humana. Aqueles que viram a rainha foram declarados mortos. Um amigo dele foi levado e nunca mais foi visto. Então, um mês se passa do Howard preso nesse lugar, sendo alimentado pelas belas mulheres, até que um dia elas aparecem com alguns palitos em um copo e dizem: "Vamos lá? É a hora do sorteio." Aquele que pegar o palito com a marca vermelha poderá ir até o palácio da rainha apreciar a sua beleza. Os homens começam a ir até os palitos. O primeiro pega o seu e nada. O segundo pega o seu e nada. O terceiro, bom, ele começa a tremer quando vê que pegou o palito premiado. Uma das mulheres pergunta por que ele continua tão fraco mesmo depois de comer tanta comida. Então a de cabelo azul simplesmente pega o cara como se fosse uma criança e coloca ele no ombro, dizendo que tá tudo bem, ela vai levar ele até lá. Depois desse dia, esse rapaz nunca mais foi visto. Logo, o fim de mais um mês chegou, e lá estavam as garotas de novo para mais um sorteio. E dessa vez, quem foi sorteado para ter a honra de admirar a beleza da rainha foi, adivinha só, o Howard. Mas ao invés de carregá-lo nos ombros, elas o amarram todo e o carregam em um tipo de maca, como se fosse uma oferenda mesmo. Eles vão subindo por uma longa escadaria de pedra que subia uma montanha, até que chegam em uma entrada totalmente distoante do resto do ambiente. Era toda tecnológica e lembrava um tipo de base militar avançada ou coisa assim. Na verdade, quando ele começou a adentrar o lugar, ele começou a achar essas paredes bem familiares, por mais que agora estejam tudo tomado pela natureza. As mulheres levam ele até um certo ponto, e então fazem ele tirar as roupas, deixando o prota só de cuequinha. Outras duas garotas já estavam esperando por ele nesse lugar, com uma toalha e uma escova. Uma delas, inclusive, lembrava muito a Sharon Young. A outra pede pra ele por favor se aproximar, porque elas vão dar um bom banho nele. E o Howard já entende na hora. Elas vão banhar ele pra depois matar, igual uma galinha. Mas meus amigos, eu aposto que muitos de vocês aí que estão assistindo iriam se oferecer pra estar no lugar do Howard, porque ele não tava simplesmente sendo banhado, ele tava sendo banhado por 3 mulheres lindíssimas, totalmente nuas. A que parece a Sharon diz que é a hora de lavar a parte inferior do corpo dele, mas o Howard agarra a escova na hora e diz que vai fazer isso ele mesmo. A garota continua segurando a escova e diz que vai lavar o corpo dele por ele, mas o prota continua dizendo que não, obrigado, e os dois ficam ali nesse cabo de guerra. Lembrando que o Howard tem uma força acima do normal, e a mulher tá realmente batendo de frente com a força dele. Na verdade, essas mulheres aí são bem mais fortes do que ele. Se eles caíssem na porrada, ele provavelmente não conseguiria ganhar na trocação. A de cabelo preto diz que, ok, eles terminaram. A rainha tá chegando. Nessa hora, o vapor da água começa a ganhar volume, até se tornar uma névoa muito densa. Howard tá sem entender o que tá acontecendo. Ele não consegue enxergar nada. Então ele percebe que as mulheres que estavam com ele até agora simplesmente desapareceram. Ele escuta o som de alguém entrando na água, e então uma voz feminina dizendo: "Uou, elas raramente mandam um homem bonito pra cá." Então, família, nós vemos ela, a rainha, uma loira cheia de pulseiras, brincos e colares, e um par de gigantescos. O prota na hora percebe que essa mulher parece ser muito perigosa. Ele precisa ficar esperto. O Howard se lembra do cara de antes dizendo pra ele que a rainha é um demônio que bebe sangue e come carne humana. Ela se apresenta dizendo: "Eu sou Evelyn, a rainha da tribo. Bem-vindo ao meu reino. Por ser uma criatura rara, é permitido que você continue por aqui." O Howard pergunta: "E se eu quiser ir embora daqui?" Enquanto a mulher vai se aproximando lentamente dele. Ela chega bem perto e toca no queixo dele. Então diz: "Você pode ir embora daqui, contanto que você me faça um favor." Então lambe os lábios com um olhar que era pura malícia e diz que um homem tem que ter um filho com uma mulher aqui, se ele quiser partir. O Howard começa a dizer: "Então", enquanto ela vem pra beijar ele. Nessa hora ele sente e a sua mente começa a ficar enevoada. Ela pergunta: "Você vai dizer que sim, não vai?" É como se a voz dela fosse hipnotizando ele aos poucos. A rainha produz feromônios que têm um efeito sedutor. É muito difícil resistir a isso. Mas nessa hora, o rosto da Sabrina aparece na mente dele. Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode trair ela. A rainha...
e começa a soltar mais dos seus feromônios, enquanto aproxima os seus lábios dos dele. Nessa hora, o Howard consegue ter um lapso de consciência por um segundo e se ergue instintivamente. Ele pega a rainha pelo pescoço, encaixando um mata-leão nela, até que começou a sentir a força dela diminuindo e o corpo dela desabando inconsciente. Ele conseguiu resistir aos encantos da rainha. O Howard encontra uma rota de fuga por algo que parecia ser um duto de ventilação. O duto dava direto para um penhasco, mas não tinha outra opção. O Howard desceu e ficou se equilibrando pela lateral estreita, até que se pendurou em um outro duto de ventilação e usou esse caminho para voltar para dentro do tal palácio da rainha. Ele começa a olhar em volta e algo chama sua atenção, um tipo de container cilíndrico tapado por um pano. Ele reconhecia muito bem esse formato, então o prota puxa o pano e percebe que estava certo. É a máquina de aprendizado. Espera, isso só pode significar uma coisa. Ele tá na espaçonave Amanhecer. Naquela época ele tentou iniciar o protocolo O Início várias vezes enquanto estava na nave, mas nunca conseguiu. Por algum motivo ele nunca teve resposta. Pelo visto, a nave Amanhecer acabou indo parar nesse lugar primitivo e desolado. Existiam muitos embriões humanos na nave naquela época. Ele não sabe se eles estão vivos ou mortos a essa altura. Que fim será que eles levaram? Bom, a máquina de aprendizado foi desenvolvida justamente para permitir que os bebês humanos rapidamente adquiram conhecimento para reconstruir a civilização humana, mesmo se eles criarem raízes em um planeta desconhecido. Levando em conta que o nível de desenvolvimento dessa tribo não é muito alto, isso significa que a raça humana foi extinta? Ele abre a máquina de aprendizado e lá dentro ele encontra alguns ovos. Eram ovos bem grandes. Eles são cultivados para comer? Nessa hora ele escuta a voz da rainha, gritando para ele não tocar nesses ovos. Ela grita com toda a força para ele colocar eles onde estavam. A rainha parecia muito nervosa. Howard fala que se elas se aproximarem ele vai jogar esse ovo longe. E a rainha o chama de bastardo e diz que eles são seus filhos. Nessa hora o prota entra em choque e pergunta: "Quê?" Mas ele ficou tão surpreso com o que ela falou que deixou o ovo cair das suas mãos. A rainha grita: "Meu filho!" Mas o Howard consegue se jogar com velocidade e pegar o ovo antes que ele se despedaçasse no chão. A rainha fica mais puta do que nunca e diz que vai matar ele. O prota pergunta o que aconteceu com os homens que elas capturaram antes. Ela comeu eles? E a rainha fala: "Mas que besteira você tá falando?" Então a cena corta para um lugar com uma escrita estranha em cima, que nós descobrimos ser a enfermaria. E para surpresa do Howard, ali dentro estavam os homens que haviam sumido. Mas não só isso, também haviam algumas crianças com eles. Os homens estavam ocupados tomando conta dessas crianças. Um dos homens, quando vê a rainha, fala: "Vossa Majestade, você voltou. Veja o quão bem eu tomei conta do bebê." Enquanto o prota tá simplesmente em choque. Na verdade, essa tribo é bem similar a uma colônia de abelhas ou de formigas. Apenas a rainha pode reproduzir. As outras mulheres são responsáveis por coletar comida e defender a tribo. Elas não podem ter filhos mesmo se fizerem sexo com um homem. Quando a rainha é engravida de um homem, ela coloca um ovo. E então, uma criança nasce desse ovo. O sexo da criança não é definido antes do nascimento, como é atualmente na nossa espécie. Na verdade, depende da temperatura do ambiente na hora da incubação. Se a temperatura for maior que 1 grau, a fêmea se desenvolve. Se for menor que 1 grau, então um macho vai se desenvolver. Como o clima do planeta tem ficado cada vez mais quente, tem feito calor durante o ano todo, e nenhum homem nasce nessa tribo já faz algumas décadas. Por causa disso, essa tribo tá na beira da extinção. É por isso que as mulheres da tribo são tão malucas por homens. Então, família, a cena corta pro mundo real, mais especificamente pro escritório do Howard. Ele acorda sentindo uma mão macia acariciando a cabeça dele. Era Sharon, perguntando se ele estava muito cansado. Ele fala que não, na verdade ele estava em um novo jogo dos sonhos. Depois de um tempo que o prota contou pra ela tudo o que aconteceu, a Sharon pergunta: "Então, você finalmente fez sexo com a rainha? Porque se não fizesse, a tribo poderia ser extinta." Ele fica envergonhado e diz: "Mas é claro que não. Como eu poderia trair a Sabrina? Eu fiz um acordo com a rainha. Ela me deu a máquina de aprendizado e eu ajudei ela a encontrar uma maneira de fazer nascerem meninos. Uma vez que o sexo da criança recém-nascida depende da temperatura, então..." E aí nós vemos o Howard indo em um dos banheiros da tribo. A rainha pergunta o que ele tá fazendo e ele responde que tá fazendo gelo. Ele começa a raspar da parede algo branco, mais especificamente salitre. Quando o salitre se dissolve na água, absorve muito calor e produz gelo. Então, o Howard colocou alguns ovos para chocar nesse gelo e logo uma criança tinha nascido de um desses ovos gigantes. A rainha pega a criança no colo e nessa hora uma lágrima escorre dos seus olhos, porque finalmente, depois de muito tempo, uma criança havia nascido na tribo. Depois disso, Howard acabou se encontrando com alguém que ele não via há muito tempo.
a querida inteligência artificial 63. O prota pergunta pra IA 63 se o jogo dos sonhos é apenas um sonho, e o resultado após passar pelo jogo não tem nenhum impacto na raça humana, certo? E a IA responde que não, ele tá errado. O jogo dos sonhos é o futuro da raça humana. Todos os sonhos que ele experienciou nos jogos vão acontecer no futuro. Nos jogos passados, ele trabalhou duro para proteger os últimos embriões humanos. A espaçonave onde eles estavam flutuou sem rumo pelo universo, até pousar em um planeta selvagem e primitivo. Ou seja, rapaziada, eram os deuses astronautas. Para se adaptar ao ambiente local, os genes embrionários sofreram uma mutação. Esses embriões desenvolveram uma sólida casca ao seu redor e passaram a definir o seu sexo de acordo com a temperatura. Então, finalmente, devido às drásticas mudanças climáticas desse planeta, a população foi quase totalmente extinta. Você, Howard, salvou mais uma vez o futuro da raça humana. Sharon fica espantada com tudo isso. Ela pensou que era só um jogo ilusório. Ele fala que, além disso, o jogo dos sonhos vai ser encerrado. Essa foi a última vez que ele entrou em um jogo. A IA-63 fica olhando pra ele e diz: "Hã? Você quer saber o que o jogo dos sonhos é? Certo? Então eu vou te dizer. É um sistema de teste, além do espaço e tempo, inventado por uma raça altamente desenvolvida e inteligente de outra dimensão. Eles usam esse sistema para observar se a raça escolhida tem as qualidades de gentileza, coragem e determinação, e assim por diante, as virtudes que tornam uma raça nobre. Se os humanos falhassem no teste, eles usariam dos seus meios para eliminar toda a espécie humana, para evitar que no futuro se tornassem predadores intergalácticos. As qualidades que você mostrou nos jogos dos sonhos tocaram essas criaturas profundamente, e por isso, eles permitiram que a raça humana continuasse sua existência. Depois que o jogo dos sonhos desaparecer, você terá um teste final." Ele pergunta como assim? Que tipo de teste? Mas a IA apenas diz que ele vai saber em breve, mas não precisa se preocupar, porque todo o conhecimento e habilidades que ele aprendeu e desenvolveu através do seu esforço nunca vão desaparecer. Ele tá até agora tentando entender as palavras dela. Desaparecer? Alguma coisa vai desaparecer? Bom, rapaziada, bastante tempo se passou desde que o Howard teve esse último sonho. Na verdade, foram alguns meses, e desde então esse tal teste final nunca chegou. Ele ficou esse tempo todo pensando nisso e esperando, até que ele percebeu que ficar se preocupando com algo que tá fora do seu controle é inútil. Fica a dica pra vocês. É melhor focar no que ele tem controle e tentar conquistar coisas reais, coisas que possam trazer pra ele um senso de segurança. Depois de estudar na máquina de aprendizado no último sonho, ele tem mais tecnologias avançadas no cérebro dele. Dessa vez, a ideia do prota é vender as patentes dessa tecnologia para quem pagar mais. E é claro que ele não vai cobrar pouco, né? Porque a tecnologia que ele tem é algo revolucionário. Mas como ele não tem um background acadêmico decente, nunca fez faculdade ou coisa assim, é esperado que as pessoas fiquem chocadas se ele aparecer com uma tecnologia dessas do nada. Por isso ele precisa de alguém para representar ele, digamos assim. Então ele chamou o Dr. Kai, o mesmo cara que lidera atualmente a equipe técnica da Howard Software. O prota deu para ele todo o plano experimental e ele liderou um time para fazer o desenvolvimento e escrever a papelada. Quando ele mostrou pra Sharon, ela ficou surpresa. Ele quer desenvolver baterias de lítio metálico. O Howard fala pra ela que isso vai valer trilhões de dólares. Atualmente, as baterias de lítio dominam o mercado, mas a capacidade de energia das baterias de lítio metálico é muitas vezes maior do que as baterias de lítio normal. Se ele puder no mínimo dobrar a capacidade de energia que o mercado tem atualmente, todo o mercado de telefones, carros elétricos e por aí vai passar por uma revolução. Então, família, um dia desses, o careca, Dr. Kai, chegou no escritório do Howard todo empolgado, dizendo: "Nós conseguimos", e mostrando pra ele a bateria. Depois disso, o careca publicou os papers da nova tecnologia, mas os seus colegas, ao invés de incentivá-lo, questionaram ele mais do que nunca, e até duvidaram que isso era possível. Então o Howard disse pra ele marcar uma apresentação formal, no estilo Steve Jobs mostrando o iPhone, pra apresentar essa tecnologia pro mundo. Então ninguém mais poderia duvidar. A Sharon pergunta pra ele quanto dinheiro ele vai espremer das empresas que querem a patente disso, e ele fala que vai permitir que apenas 4 ou 5 empresas usem essa patente, e cada empresa vai ter que pagar uma licença de 1,5 bilhões de dólares. Além disso, a produção dessas baterias de lítio metálico requer um eletrólito especial, que é a tecnologia central da Howard Software atualmente. Ou seja, eles vão ter que pagar uma taxa adicional para poder ter acesso a isso. Sharon dá risada e pergunta se ele tá maluco, mas ele fala para ela confiar nele. Eles vão aceitar. Ela fala que ele mudou, ele tá um pouco mais ousado, mas com certeza tá muito mais interessante do que antes. E então, rapaziada, chegamos na tal apresentação da tecnologia da bateria de lítio metálico, com o Dr. Kai fazendo o papel de Steve Jobs e fazendo a frente da apresentação. E lá atrás, quase como um anônimo, tava o Howard sentado junto com a Sharon, só observando uma revolução tecnológica acontecendo graças a ele. Alguns dias depois, eles estavam trocando uma ideia no escritório dele, quando a Sharon perguntou: "E aí, como é que tá indo os acordos com as empresas?" E ele fala: "Bom,
Até agora, nenhuma aceitou o preço que eu pedi. Eu acho que elas estão discutindo entre si como fazer eu baixar esse valor. Nessa hora, o celular dele começa a vibrar. Ele atende e a voz do outro lado fala, eu aceito. Depois de uma rápida conversa, o prota desliga o celular e fala pra Sharon, tá aí. A primeira empresa querendo assinar um contrato comigo. E a Sharon fala, parabéns, a partir de agora, você é um bilionário. A partir de agora, família, depois que a primeira empresa quebrou o acordo entre elas e quis tomar a frente na tecnologia que o Howard está oferecendo, é só uma questão de tempo para as outras também entrarem na dança. Ninguém quer ficar para trás nessa brincadeira. O prota se joga para trás no sofá e fala, finalmente eu posso dizer que eu me tornei um bilionário. Mas é engraçado, eu fiz tanto dinheiro, me sinto desconfortável de não mostrar isso para ninguém. Eu acho que é hora de me exibir. Então pergunta pra Sharon se ela tá sabendo se o Herbert Lu tem algum prédio à venda, e ela pergunta se ele tá querendo provocar aquele velho. Howard fala que ele costumava humilhá-lo e diminuí-lo, sem falar de tudo que ele já fez com ela. A Sharon também sofreu na mão dele, tá na hora da vingança. Ela pergunta se ele realmente faria isso por ela, e ele fala, é claro que sim. Então, rapaziada, depois de reuniões e mais reuniões com os representantes de cada empresa, os valores foram depositados na conta do prota, e após algumas taxas serem pagas, ele tinha exatamente 6 bilhões e 750 milhões na conta dele. Ele era oficialmente um bilionário. E sabe o que esse número representa também? É quase o número de conteúdos que tem disponível para você assistir na UniTV, a anunciante do vídeo de hoje. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela UniTV, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe aonde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim, que já tô chegando na metade de One Piece, é excelente. E não tem só anime aqui não. Na verdade, tem mais de 280 mil conteúdos diferentes, de todo tipo. Filmes, séries, documentários, tudo naquele 1080p de lei. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Valeu UniTV por patrocinar esse vídeo. E agora, de volta à história. A empresa do Herbert Lu já é gigantesca e muito bem estabelecida no ramo imobiliário. Entretanto, desde a pandemia, muitas coisas mudaram nessa área e esse ramo não é mais tão lucrativo quanto era antes. O Herbert está procurando transformar o seu negócio e entrar em um novo mercado, mas ele ainda não conseguiu nenhum resultado notável. A secretária dele chega dizendo, Sr. Lu, um tal de Sr. Shen da indústria de baterias gostaria de falar com você. Ele fala, quem? Meu tempo é precioso, não me incomode se não for nada importante. A mulher fala que ontem, algumas empresas do ramo de baterias lançaram uma nova geração de baterias, com a capacidade de energia 2 vezes maiores do que qualquer bateria atual do mercado. A tecnologia deles deu esse salto porque eles compraram uma importante patente do laboratório da empresa desse homem. Herbert pensa que eu tenho tentado me desenvolver em outros mercados além do imobiliário já tem algum tempo. A indústria de baterias é um dos campos que eu tenho tentado fazer parte, e eu até tive alguns resultados, mas... Então ele diz pra secretária trazer ele aqui. E pro espanto dele, quem aparece é o nosso querido Howard, dizendo, Sr. Lu, já faz um bom tempo que a gente não se vê. A secretária fala, esse é o Sr. Shen, foi o laboratório dele que vendeu a patente da nova bateria. Herbert Lu fica em silêncio por alguns segundos, olhando diretamente pro Howard, até que finalmente fala, bom, qual é o sentido de pregar essa peça em mim? O que você tá tentando fazer? Howard vai puxando a cadeira pra sentar enquanto diz pro Sr. Lu que ele parece ter uma visão muito errada sobre ele. Ele foi até ali pra falar de negócios com ele. Herbert dá um sorriso e fala, você? Então o prota conta que comprou um laboratório alguns meses atrás e acidentalmente acabou inventando um eletrólito que por sorte resolve um problema muito complicado da indústria de baterias. Depois que ele registrou a patente dessa invenção, várias empresas quiseram comprar a patente dele. Ele achou que seria injusto vender para uma empresa, então ele garantiu para várias empresas essa patente. Ele diz, olhando no olho do Herbert, que ouviu da Sabrina que ele também tem uma empresa de baterias e ficou se perguntando se ele também não gostaria dessa patente. Então, ele foi até ali para perguntar isso para ele. Herbert não fala uma palavra, ele fica apenas olhando pro Howard, sem demonstrar expressão nenhuma. Então o prota se levanta dizendo, já que você não confia em mim, então esqueça, eu tô indo nessa então, e vai embora mesmo. O Herbert, pra variar, fica com aquela expressão de raiva e já diz pra secretária dele e descobrir tudo sobre esse laboratório. E ela fala, sim, Sr. Lu. Então ele fica olhando para aquilo que o Howard largou na mesa dele, os papéis com os registros da patente. Ele rasga tudo cheio de raiva e joga os papéis no lixo, dizendo, filho de uma puta, aquele desgraçado veio até aqui só para me provocar, ele vai pagar caro por isso. Então o capítulo acaba e o seguinte começa com um aperto de mãos. Howard e Herbert diante de uma pá de fotógrafos. Aparentemente, os dois tinham feito um acordo. Herbert Lu, pelo visto, abriu mão do seu orgulho temporariamente em benefício da sua empresa de baterias e comprou a patente de
lítio metálico do Howard. Ele olha nos olhos do Howard e fala: Mr. Shane, você não é o mesmo moleque pé rapado que eu conheci. E ele devolve o olhar falando: obrigado, eu fico feliz de ouvir isso. Agora, sobre o meu casamento com a Sabrina, podemos colocar isso na nossa agenda? Ele pensa um pouco e diz: claro, mas vamos conversar sobre isso em um lugar mais quieto. Então a cena corta pra eles na sala do Herbert e Lou, tomando um chá. Howard está se sentindo feliz, porque o Herbert sempre tratou a Sabrina simplesmente como uma ferramenta para cooperações comerciais, e agora o Howard tá longe de ser só um pobre coitado. Ele vai concordar com o casamento deles dessa vez. E aí diz: excelente chá, Sr. Lou. O Sr. Lou bebe o chá enquanto pensa, rude e arrogante. Ele é desrespeitoso comigo. Eu nunca vou deixar a Sabrina se casar com ele. Mas o que ele diz é: na verdade, eu não esperava que você fizesse seu nome sendo tão novo. Parabéns. O seu investidor primário, por acaso, foi Sharon Young? Howard não se abala com a aparente ameaça dele e simplesmente responde: sim, a minha empresa Howard Software precisava de um grande capital inicial, então era um pouco difícil para mim fazer isso sozinho. Herbert fala que ela tem um acordo com a família deles e o Howard já percebe a maldade no tom de voz dele. Essa raposa velha vai tentar outro dos seus truques. Ele continua dizendo: ela deve dar à luz a um filho para a família Lou antes que ela tenha o controle sobre as propriedades do irmão dele, Gerald Lou, e isso faz o Howard arregalar os olhos. Ele continua dizendo que os descendentes da família Lou vão herdar a sua propriedade e o seu irmão fez questão de armazenar muito esperma congelado em laboratório quando era vivo, e eles podem ser usados a qualquer momento. Então Howard se lembra da Sharon dizendo pra ele que não iria ter filho com nenhum outro homem além dele, então era sobre isso que ela tava falando. Ela vai ter que ter um filho da família Lou. O Prota pergunta quanto é essa herança toda, o valor total dos terrenos e tudo mais, e o Herbert responde: mais de 8 bilhões de dólares. Infelizmente, isso está fora do escopo do Prota por enquanto. Não é à toa que a Sharon estava relutante de desistir disso. Uma grana dessas deixaria qualquer um maluco. É meio impossível deles se acertarem a essa altura. Essa fortuna toda pertence à família Lou, então é razoável que o Herbert Lou esteja tentando ficar com isso. Mas é improvável que a Sharon desista dessa bolada gigantesca. Não é o mais apropriado que ela se aproveitasse dessa fortuna toda. Mas diante de tanto dinheiro, mano, a moral se torna frágil. Se ele fosse a Sharon, será que ele resistiria à vontade de lutar por esse dinheiro? E vocês, rapaziada? Comenta aí se você abriria a mão dos seus valores por 8 bilhões de dólares. Nessa hora, alguém começa a se aproximar da sala onde os dois estavam conversando. Uma mulher com um salto de marca caríssima. E é claro, né, família? É ela, Sabrina Lou, a waifu do nosso Prota. Ela vai bater na porta, mas nesse exato momento ela escuta a voz do seu pai dizendo: se você terminar com a Sabrina, eu abro mão desse dinheiro e deixo a Sharon ficar com tudo. Do contrário, eu vou usar de toda a minha influência, dinheiro e poder para forçar ela a pagar cada centavo e arruinar a reputação dela. Tocar em um ponto dolorido é o melhor jeito de manipular uma pessoa. Herbert Lou não permite que ninguém desafie a sua autoridade, seja no trabalho ou em questões familiares. Esse homem é e sempre foi um monstro. Howard é jovem e corajoso. Ele desafiou a autoridade do Herbert e provocou ele repetidamente. Ele certamente iria buscar ficar quite com o Prota. Ele tá pensando que esse pirralho de merda quer se casar com a Sabrina, ter uma empresa comercial com a Sharon Young e ainda por cima ser íntimo daquela idol superstar. Ele quer o melhor de todos os mundos, mas é apenas um verme ganancioso. Então diz, quem você escolhe? Sabrina ou Sharon Young? Howard fica tenso, ele não consegue responder. O seu coração diz uma coisa, a sua cabeça diz outra, e a cabeça de baixo diz outra totalmente diferente. É realmente difícil de responder. Herbert toma mais um gole do seu chá lentamente, apreciando esse momento. Então diz: você não consegue abrir mão de nenhuma delas, não é? Especialmente Sharon Young. Você continua se encontrando com ela frequentemente em reuniões íntimas, não é mesmo? E nessa hora a porta se abre violentamente. Era a Sabrina. Ela tinha escutado tudo, mas continuava ali na porta parada, sem dizer nada. O olhar dela dizia mais do que qualquer palavra. Howard nunca viu ela olhar pra ele assim antes. É como uma tortura. Ao invés de gritar e fazer um barraco como ela sempre faz, dessa vez ela ficou em silêncio. O Howard tem um péssimo pressentimento sobre isso. O relacionamento deles talvez não tenha mais volta. Terminar, depois voltar, terminar de novo e aí voltar de novo. Parece que um relacionamento é cheio de reviravoltas. Do contrário, não pode ser chamado de amor. Mas a confiança é algo delicado. Uma vez que se quebra, não pode ser consertado. E assim o amor morre. Sabrina se aproxima deles e diz pro Howard que ele precisa sair. Ela tem algo pra conversar com o pai dela. Ele dá uma gaguejada e diz ok. E então começa a sair todo nervoso. Herbert, que tá todo largadão na poltrona, diz: tá vendo? Lascivo e ganancioso, como a maioria dos homens. Sabrina estava prestes a cair em lágrimas, mas consegue respirar fundo e se controlar. Ela precisava fazer o que veio fazer. Então diz: pai,
eu estou aqui para me demitir. Herbert pensa, é o quê? E ela fala que quer começar o próprio negócio e construir a sua própria carreira. Herbert já explode na hora e pergunta se por acaso tratou ela mal na empresa dele. Sabrina se curva em uma saudação e diz, obrigado, pai, por tudo que você fez por mim, enquanto na mente dela vem as lembranças de quando ela era adolescente e ele a obrigou a assistir um casal de funcionários transando. Tudo porque, logo em seguida, ela ia ser vendida como uma mercadoria para um velho horroroso. Ela vira as costas e começa a ir embora sem olhar para trás, mas o Herbert não aceita isso. Ele joga a xícara de chá no chão e grita, Sabrina! Só que a Sabrina já tinha batido a porta com tudo. Ela respira aliviada. Isso foi difícil, mas ela conseguiu. A partir de agora ela vai levar uma vida livre. Ninguém nunca mais vai dominá-la ou fazer o que quiser com a vida dela. Então alguém pega no seu braço, era o Howard, mas ela logo se solta dele e diz que ele sabe que tipo de pessoa ela é. Ela não gosta de homens infiéis. Ele pede desculpas pelo que ela ouviu, todo gaguejando sem saber muito bem como falar. Então diz que se ela quer começar o próprio negócio, ela vai precisar de ajuda com o investimento e tal. Mas ela continua indo embora sem olhar pra trás, enquanto fala que trabalhou duro pelo pai dela por anos. Ela acumulou bastante dinheiro por todo esse tempo, fez muitas conexões e tem parcerias comerciais de todo tipo. Ela não precisa da ajuda de ninguém. O Howard diz que se ela tiver com algum problema pode procurar ele. Então ela olha pra ele por uma última vez, com um olhar cheio de mágoa e diz, tudo bem, eu consigo me virar sozinha. É, família, essa cena aí lembrou a Sabrina da primeira temporada. Então a cena corta pra ela dentro do seu carrão, acelerando com tudo. O Prota foi atrás dela até ali, mas a Sabrina não disse mais nenhuma palavra pra ele. Porém, a mão que segurava o volante tremia, e nessa hora, as lágrimas dela começam a cair sem parar. Se ela fosse tão capaz quanto a Sharon Young, ele teria amado ela mais? Bom, agora é tarde pra saber. Até mesmo o Howard, que é um cara teimoso e insistente, sabe que agora não tem mais volta. Ele olha pro céu e respira fundo, tentando entender o que ia fazer agora, enquanto percebe que o tempo estava fechando. A cena corta para Sharon Young atirando um dardo em cheio no alvo e dizendo, depois de tanto tempo, você finalmente vai voltar pra mim. Então, família, nós vimos um flashback do dia anterior, quando a Sharon foi se encontrar com Herbert Lu, pra falar que o Howard Shane não é mais quem ele costumava ser. Ele tá cada vez montado no dinheiro. Não vai demorar muito pra que ele e a Sabrina se casem. Se isso acontecer, ela vai considerar aqueles 8 bilhões como uma compensação pela filha dele ter roubado o homem dela. Herbert bate na mesa com força e chama ela de sem vergonha. E não só isso, chama ela de atrevida. Mas a Sharon só dá risada. Ela não tem medo dele, pelo contrário, ela cruza as pernas lentamente e diz, nós não somos diferentes um do outro, mas eu agradeço o elogio. Então, família, a cena corta para o momento atual, onde a chuva já tinha começado a cair. Howard voltava para sua casa caminhando. A chuva não o incomodava, pelo contrário, disfarçavam as lágrimas dele. É uma ironia quando ele finalmente conseguiu dinheiro para realizar tudo o que sempre quis. A coisa mais importante da vida dele foi embora para sempre. Tudo isso aconteceu por causa desse jogo dos sonhos. O quão longe ele conseguiria chegar se pudesse voltar no tempo e fazer tudo de novo. Nessa hora, ele sente algo acontecendo. A visão dele começa a ficar pixelada. Ele acha que vai desmaiar, quando de repente ele tá de volta na sua mesa, a mesma mesa onde ele trabalhava como funcionário na empresa Grande Glória. Ele olha pros lados e não entende nada. O que tá acontecendo? Então seu antigo chefe aparece dizendo que o mercado anda complicado esses dias. Tem muita gente sendo demitida e por isso ele precisa se esforçar mais. E então Howard finalmente entende. Ele voltou pro dia em que o jogo dos sonhos apareceu na vida dele. E assim o episódio de hoje acaba, família. Eu quero informar vocês que o próximo episódio é o último episódio dessa história. Se você curtiu a série até aqui, deixa um like e se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Caso queira apoiar com qualquer trocado do canal, a chave Pix está aparecendo aí na tela. E também agora nós temos o clube de membros para quem realmente quiser fazer parte do canal. Tamo junto, família. Até o próximo. Fui!